Pave Podcast. Pave Podcast. Pave Podcast. Pave Podcast. Bem-vindos ao Só Pra Ver Podcast, um podcast sobre cinema e muitos outros assuntos e os caminhos que ele percorre na sociedade. Eu sou a Júlia e hoje a gente tem dois convidados muito especiais que não é a primeira vez que vem aqui, mas com convidados é a primeira vez. A Agnes e o Douglas. Tudo bem com vocês? Muito obrigada por terem aceito o convite. Boa noite. Prazer estar aqui de volta nessa baguncinha que a gente ajudou a criar. É isso, obrigada pelo convite. Eu vim meio que de tiracolo, porque o Douglas falou: a gente precisa de alguém pra tapar buraco. Mentira! Mas muito obrigada, acho que é um prazer a gente estar aqui, voltando no Só Pra Ver Podcast. Acho que vai ficar pra sempre guardado no nosso coração esse projeto aqui, viu? Sim, hoje a gente tem a alegria de recebê-los para falar um pouco sobre a produção do documentário de vocês, o Soul Jazz. É isso. Então, o Douglas ficou responsável como produtor do Soul Jazz e a Agnes como produtora e diretora, além de podcaster. Você tem um podcast também, né? Também tem um podcast. O Égua Top, é isso? É isso. A gente quer saber um pouco sobre as perspectivas únicas da produção, de dentro da produção desse documentário. Tudo bem? O som constrói pontes que conectam as almas, tecem histórias e fortalecem comunidades. Em Paraisópolis, o jazz não apenas toca, ele pulsa com sotaque próprio. Soul Jazz é mais do que um documentário, é um mergulho sensorial, um convite para sentir a periferia sobre uma luz nova, onde a arte não apenas muda, mas define destinos. Nas mãos dos criadores apaixonados, a câmera se torna a prova viva de que o audiovisual pode dar voz, reafirmar identidades e esculpir narrativas que ecoam muito além da tela. Não, começa aí, Douglas, já deixa. Sempre Bom. é bagunça quando fala dois de quem vai começar, não queria dizer nada, não. Mas... Então, primeiro vem sempre o desafio de produzir com R$0, que é sempre complicado. Um orçamento de menos R$100. E assim, o projeto nasceu a partir da proposta do trabalho semestral do segundo semestre aqui da ETEC, jornalista Roberto Marinho. E a temática era musical. Tivemos uma discussão com diversas possibilidades e acabamos escolhendo um tema que a Agnes trouxe, que foi a perspectiva do jazz na comunidade. Sim. E na perspectiva da produção mesmo, como eu falei, quase nenhum recurso. Então, o que a gente priorizou nos gastos foi geralmente alimentação, transporte pessoal que precisasse... e para poder receber bem os talentos que iam estar simplesmente emprestando não só seu tempo, mas também suas obras para compor esse projeto. Com certeza. Então, basicamente foi esses principais perspectivas da produção que a gente teve. Trabalhamos também com muita ajuda, muita gente prestou coisa pra gente, equipamento. A gente conseguiu 2 câmeras iguais de 2 pessoas diferentes, que não se conhecem, moram muito longe uma da outra. Então, assim, foi um trabalho muito, muito colaborativo. Eu acho que nossa lista, tirando a lista dos professores, as coisas que tem aqui na lista dos créditos, tem mais de 20 pessoas. Então, assim, mesmo sendo um documentário de 10 minutos, a gente trabalhou muito para ter o melhor projeto possível que a gente pudesse produzir. Que legal. E quem que conhecia, quem que teve esse insight de trazer o jazz e a periferia num mesmo assunto? Quem que teve esse insight? Não sei, quem que teve? Quem que teve? Foi muito doido. Não, cara, essa história é muito doida. Porque assim, lá em Paraisópolis, tem o Ticano. O Ticano, ele tem um podcast, que é o Favela Podcast. E aí eu tava procurando algumas coisas dentro da comunidade para começar a me inserir mais, me envolver, conhecer o pessoal, os artistas da comunidade. E aí eu encontrei o Ticano, aí marquei um dia, fui lá na casa dele, conheci o podcast. Aí ele tem uma galeria de arte incrível em Paraisópolis. Legal. Que todos os quadros são feitos por artistas periféricos que estão espalhados pela cidade de São Paulo. E aí, conversando, eu falei pra ele, a gente vai ter um projeto esse semestre na faculdade, no curso técnico, pra falar sobre... Tem que ser um documentário musical, não sei o que. Ele falou, nossa, eu conheço um mano muito da hora aqui, que é o Evandro, que ele toca jazz aqui na comunidade. Não sei o que. Eu falei, nossa, que da hora, não sei o que. Aí eu já peguei o contato dele. E aí,
comecei a falar, ô Evandro, não sei o que. Eu falei, olha, mas eu vou apresentar a ideia lá, porque a gente vai votar. E aí, aqui ganhar, que eu falei, não, beleza, você vai me falando e tudo. E aí, a gente trouxe as ideias, fez a votação. E aí, a gente escolheu por fazer esse tema, né? Jazz na comunidade. E aí, a gente conversou com... Mas é muito louco, né? Porque, assim, a gente conversou com o Evandro, que até então seria o nosso único personagem. Aí, o Evandro conhecia o Miguel, que é o saxofonista. E aí, a gente puxou o Miguel. E o Miguel conhecia o Davi, que é o clarinetista. Então, Incrível. meio que foi puxando, né? E todos de Paraisópolis, que tem uma trajetória muito bacana. E aí, meio que foi assim. E aí, a gente começou a juntar. E aí, a gente fez, mas a gente fez o quê? 4 diárias? A gente teve Acho uma pré-gravação que acabou virando diário. E 3 diárias já planejadas. Então, deu 4 ao total. Muito bom. Foi muito bacana. Com 2 cocas e uma coxinha. Mas foi uma experiência muito bacana, assim, pra gente construir isso, sabe? De pegar o jazz, de trazer esse ritmo que é dentro da comunidade, conversar com eles também, né? Que tem uma história incrível. E a gente poder devolver isso pra comunidade também, né? Sim. Não só tirar de lá, e que a gente conseguiu participar de uma mostra lá. E a gente deixou o doc rodando, ficou rodando lá um dia. Foi uma tarde, não foi? Foi uma tarde. Mas a gente queria muito devolver isso pra comunidade, sabe? Porque a gente, querendo ou não, Paraisópolis também foi personagem desse documentário. Né? Sim. Definitivamente. E o audiovisual constrói narrativa também, né? Muito. E eu acho que a sociedade também constrói muitas narrativas sobre a periferia, que não é a narrativa da periferia mesmo. É muito doido. Porque quando eu falo assim, de Paraisópolis, as pessoas, nossa, não sei o quê, já fica... Nossa, mas se entra com o carro, sai, se não sei o quê, não sei o quê. Porque a ideia que se tem daquela comunidade, o estereótipo, né? É. Cara, que talvez realmente tenha sido muito tempo lá atrás. Mas se você perguntar pra alguém que mora dentro da comunidade, muitas vezes ela vai preferir morar lá do que morar fora. Essa é a grande realidade. Eu me sinto mais segura estando dentro de Paraisópolis do que fora, Sim. né? Então tem muito isso. E as pessoas ainda têm esse preconceito, né? E não é um preconceito tipo de discriminação, mas um preconceito de pré-julgamento, né? De julgar sem saber. Às vezes a pessoa nunca andou pela comunidade. Nossa, mas cuidado. Nossa, mas não sei o quê. Gente, não é nada desse jeito, sabe? Não é nada assim. Né? E é como o Davi falou também na entrevista dele, né? Tem muitos talentos escondidos ali dentro, né? Que a gente acaba não desconhecendo. E tem muitos talentos que saem dali pro mundo. Né? Sim. E isso é bacana de se ver. Como que foi pra vocês a escolha de um estilo de música que não tá associado à vida periférica? Que não tá dentro do estereótipo da periferia do funk? Porque o jazz tem esse status de alta cultura. Como que foi construir um documentário, uma narrativa, juntando esses mundos que as pessoas acham que estão tão distantes, mas que o soul jazz prova que não estão distantes de forma alguma? Como que foi pra vocês fazer essa construção? Então, mas aí já é uma brincadeira até... Um questionamento que é abordado no próprio documentário, que é o fato de que o jazz não nasceu elite, sabe, de pessoas de alta classe. Ele nasceu na periferia da comunidade negra americana e depois foi meio que sequestrado, excluído do convívio das comunidades periféricas pelo mundo. Então, hoje, o jazz é mais consumido e exibido em centros do que em lugares periféricos. Então, é uma visão que é questionada durante o podcast. O documentário. Acontece. O documentário, que... Não é porque tá lá no centro que ele também não pode estar na periferia, sabe? A gente não pode estar limitado também aos estilos musicais que a gente vai estar consumindo. E não é só porque a pessoa tá na periferia que ela tá consumindo, sabe? Funk, ou sertanejo, ou o pagode, que todo mundo gosta, né? Mas Não tem como, tem não? outras coisas que também a pessoa... Tipo, eu também moro na periferia e eu ouço música clássica todo domingo, sabe? É a vivência de cada um. A gente não pode limitar só porque tá na periferia que aquele estilo musical não pode estar sendo produzido ou consumido dentro da periferia. Sim, definitivamente. E, Douglas, aproveitando que aí você já tá pensando um pouco sobre a produção do podcast em si, como que a sua experiência, sua formação acadêmica, a sua experiência na produção, tanto
do documentário, do podcast, quanto dos curtas que a gente fez, você sente que ajudou na produção, na preparação de um documentário? Então, tem um porém, né? Eu já sou formado em audiovisual. Eu já tenho uma experiência prévia. Sim. E eu já tinha produzido um outro documentário que era chamado O Sol de Grasman, que é sobre um observador independente de astros. Ele construiu, só um adendo aqui, ele construiu um observatório em cima da casa dele. Então, Incrível. assim, Incrível, sonho de nesse todos nível. nós. Então, tipo... então, eu já tinha uma experiência prévia por causa dessa formação. Eu já tinha feito outros projetos, mesmo independente, com Super 8, que algumas pessoas aqui conhecem ou já produziram. Eu já tenho um certo caminho também na produção de vídeos institucionais. Então, já lidei com certas burocracias que as pessoas não gostam. Vamos fingir, né? Que o pessoal do audiovisual não gosta da parte burocrática que ele traz também. Mas que é essencial. Os projetos não saem do papel sem ela. Não adianta, faz parte. Então, eu acredito que eu tive uma construção... Eu ainda sou formado em logística. Nossa. Que então, assim... eu tenho toda uma construção da minha trajetória que me leva a seguir pelo o caminho da produção. Até quando eu tava fazendo cinema, eu não queria fazer produção. Quando eu fiz cinema. Eu falei, produção... Quer fazer direção. Quero fazer arte. Quero fazer... sou artista. Mas não, a realidade vem e você vê que também na produção tem a parte criativa. Tem só a parte criativa e, assim, só sem produção não tem projeto. Esquece. E tem muita parte de jogo de cintura. Se quisermos entrar nisso, mas... produção sempre é a pessoa que vai ter que equilibrar os egos das direções. Então, sabe? O que cada um quer produzir, o que cada um quer... sua visão. Então, assim, no fim, a produção pode estar resolvendo isso. Graças a Deus, os projetos que eu produzi aqui, eu não acredito que teve muito problema com isso. O Soul Jazz, pelo menos, nossa, fluiu, foi uma beleza, sabe? Fluiu. Sabe? Pensei. Fluiu, que foi uma beleza. Eu vejo mais convivendo com os outros, mas eu tenho tido gratas surpresas nas equipes que eu tenho trabalhado dentro da ETEC. Graças a Deus, um pessoal que tem se ajudado. É claro que, assim, acontece um probleminha aqui, outro aqui, porque é convivência. Vai acontecer. A gente tem que saber que vai acontecer problemas, vai acontecer algumas rugas, e a gente vai ter que passar por cima disso para entregar o projeto. Entendeu? Porque o projeto é o que importa no final. Sim. Entendeu? E são muitas rugas no processo. Sim. São muitas rugas. Denise, você é formada em jornalismo. Como você sente que a sua formação em jornalismo te preparou antes de fazer um documentário? Antes? Cara, eu nem não sei. Não sei. Que pego pra quê? O que a gente tá fazendo Mas aqui eu mesmo? acho que assim, olha, o jornalista, a gente sempre tá pensando muito no que falar. Essa é a grande realidade. Quem se forma em jornalismo trabalha 24 horas. Porque às vezes você tá aqui, aí acontecer alguma coisa, você vai, isso dá uma pauta, isso dá uma matéria. Você já fica pensando nessas coisas e você começa já a pensar com a cabeça o que você pode tirar daquilo ali. O que você pode falar sobre aquilo, sabe? Sim. Que personagem você pode usar. Sim. E eu trabalhei com produção de pauta também na TV Cultura, né, do Pará. Então, fazia um pouco já disso. E aí, minha cabeça meio que já vai pensando nisso, né? E eu também, particularmente, já gosto muito de documentário, né? Então, acho que veio um pouco disso. Só que quando a gente fala de cinema, é tudo muito coletivo, sabe? Eu fiz a parte da direção e da produção também, mas todo mundo é importante dentro da obra que você está fazendo, sabe? O Leandro foi super importante na parte do roteiro, entendeu? Porque ele também fez um pouco de pesquisa. A Sam, ela contribuiu muito na fotografia. Então, todo mundo tem uma mão ali que é super importante para que o final ele possa ser uma obra bonita. Porque se você tem uma parte que desanda e todas as outras caminham legal, mas tipo assim, aquele negocinho, ele pode cagar todo, entendeu? Pode cagar todo o filme. Sim. Essa é a grande realidade. Então, acho que assim, eu acho que talvez eu tenha conseguido contribuir, talvez com esse meu olhar e tudo. Mas foi a primeira direção que eu fiz, nunca tinha dirigido também. E aí eu falo assim, será que eu fiz uma boa direção? Nem sei. Mas eu acho que é tudo tão coletivo, né? A gente trabalha tanto no coletivo que todo mundo, de certa forma, tem uma mão em cada lugar, sabe? E eu acho que isso que é bacana, porque o cinema, ele é isso, cara.
Então, a gente, mesmo, claro, se eu fosse uma grande diretora, que eu tivesse muito dinheiro, não sei o quê, aí eu ia ser... Não, mas é diferente, porque às vezes é o contrata. diretor que tá bancando. Só que Sim. quando a gente fala desse cinema que é mais guerrilha, e principalmente quando a gente fala de escola, né, que é um cinema muito mais de guerrilha, porque a gente se vira basicamente com Do tudo. zero. Então, todo mundo faz um pouco de tudo, mano, entendeu? Mas É eu isso acho que a mesmo. gente consegue ter esse olhar. Acho que todo mundo consegue agregar um pouquinho do que já tem da sua trajetória, da sua narrativa, sabe? Do que já fez. E aí traz pra obra que tá fazendo. E por isso que fica bacana, eu acho, sabe? Porque todo mundo consegue contribuir com o que aprendeu e trazendo só as coisas positivas. Eu acho que tem um pouquinho disso, assim. É bom, né? Eu acho que entra o que o Douglas falou de a parte da produção técnica de material, de recurso de câmera, foi coletivo e emprestado de várias fontes. As histórias foram trazidas por várias fontes, os olhares por várias fontes. É muito louco. E aí, com essa quantidade de possibilidades de montagem do documentário, dentro de todas as entrevistas que vocês fizeram, Agnes, como diretora, como que você pensou na montagem do documentário para trazer harmoniosamente as narrativas, as histórias e o ritmo do jazz? Cara, eu acho que a gente já estava mais alinhado, mas quem ficou muito com essa parte foi o Leandro. Quem foi que editou também? E o Pedro, que se Tinha denomina Pepe, né? tinha um Pedro na nossa sala que ele saiu, né? Mas a gente já... Por quê? Enfim. Ih! Tá no mundo, tá no mundo. Tá no mundo. Ah, Uma pena. A gente já fofocas. tinha pensado muito de como a gente queria fazer essa coisa previamente. Tipo, da construção, do que a gente queria trazer. De coisas que a gente queria colocar na boca do entrevistado. Também que a gente queria trazer essa questão. Que a gente também teve algumas coisas que falaram que, de repente, que eles tocavam não era jazz. Só que os caras são músicos há muito tempo, né? E eles falaram um pouquinho sobre isso. A gente falou, não, a gente quer colocar isso porque esse é o lugar de fala deles. Sim. Esse não é o meu lugar de fala, esse não é o lugar de fala do outro, é o lugar de fala deles. E a gente queria muito trazer essas coisas na boca deles, para que eles falassem, sabe? E a gente conseguiu colocar isso no documentário. E eu fiquei muito feliz com o resultado, né? Mas, assim, isso é a nossa visão. É muito importante a gente sempre ressaltar que a obra, Sim. ela faz parte da visão de quem está fazendo. Você pode assistir o documentário e pode não concordar com nada do que a gente colocou ali. Tem uma interpretação, Tem uma inclusive, interpretação completamente totalmente fora. diferente. Você Vocês- pode olhar para o Evandro e falar assim, não, isso que ele está falando, eu não vou concordar, sabe? Só que o documentário, ele é um recorte, ele acaba sendo um recorte que traz um pouco do que a gente Sim. quer passar, mas quem tem o poder de fala do que está sendo dito ali são eles, entendeu? Sim. Então, todo É. o crédito a E eles. assim, não existe o mesmo filme pra todo mundo. Todo mundo vem com a sua visão, com a sua experiência, o seu lugar do mundo, suas crenças. Então, Fora que, tipo, a Não gente tem- tem o quê? 10 minutos do doc. A gente gravou várias horas com cada um. é mais de 4 horas e meia, se eu não me engano, De material. de material em 3 câmeras diferentes. É. Em todas as E diárias. aí você Então, tem que assim. reduzir isso a 10 minutos. E aí, olha o trabalho que o montador teve que fazer pra caber em 10 minutos. Definitivamente. Vocês falaram que chegaram a apresentar esse documentário, a devolver para a comunidade, apresentar para eles. Vocês tiveram algum retorno de alguém que assistiu sobre as considerações em relação ao documentário? Olha, todo mundo quer dizer, dos que a gente participou que eu tava, as pessoas gostaram. Não tivemos até agora nenhuma. Sempre foram comentários positivos, assim, de verdade. E, inclusive, a gente participou de um debate, né, sobre audiovisual lá, que quem foi Bacana. representar foi o Leandro, que também estava tendo. Né? Na mesma semana que a gente participou da mostra, teve uma outra programação. Dentro de Paraisópolis, dentro de essa também. Paraisópolis. Legal. Então teve 2 exibições em menos de 7 dias. Então foi bem bacana, assim. Sabe? A gente tem que saber que a gente busca histórias em lugares, mas a gente tem que saber que tem que ter uma devolutiva. Mesmo que não seja, não participei de um edital, que precisa dar uma contrapartida. Pessoal, você produziu alguma coisa em algum lugar com alguém, tá? Você tá contando a história de alguém, de uma comunidade, ou interpretando a história de alguém ou de alguma comunidade. Tem essa visão de, tipo, vamos levar de volta. Vamos agregar alguma coisa de volta a esse lugar que nos emprestou a sua história. Essas pessoas que nos receberam na sua casa, literalmente, sabe? E emprestou essa história pra gente. A gente tem que ter
esse carinho, esse afeto com essa pessoa que tá junto com a gente produzindo. Essa gratidão mesmo. Faz parte, pessoal. Você tem que saber devolver o projeto. E o projeto tem que ser visto. A gente entrou em distribuição aqui, a gente tem que lembrar que tem muita coisa que a gente produz aqui que o pessoal fica, não vou exibir, não é a melhor coisa que eu fiz. Se você esperar fazer o filme de Cannes, de Globo de Ouro, a Globo de Ouro também baixa, né? De Oscar, pra exibir seu filme, você não vai exibir, pessoal. Não queria dizer não, você não vai exibir nada. Exato. Sabe? Põe pro mundo. Não passou em festival. Procura lugar pra exibir, procura possibilidades de mesmo fazer um bate-papo. Uma garagem, pessoal. Uma garagem, um projetor faz exibição. Escola, um monte de escola aceita a gente pra fazer exibição, sabe? Tem oportunidades, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Você não vai ser aceito em todas. A maioria você vai ouvir não. Mas vai haver alguns sims. Vai haver alguns sims. Então, tira os projetos da gaveta. Deixa o mundo ver. Não achou nenhum lugar pra exibir? Posta na internet. Tira esse lugar da gaveta, pessoal. Não precisa guardar nada, não. É isso. E tem que ter orgulho, né, do que produziu. A nossa trajetória, a construção do nosso olhar fílmico, ou da nossa carreira, sabe? Poucos começaram criando uma obra de arte. Bem poucos, assim, bem raros. Não enche duas mãos. E às vezes os grandes produzem uma pérola e outros filmes nem não tão bons, né? Porque afinal, no fim, a gente tem que pagar boleto. Até os astros de Hollywood. Exato. Só que eles ganham milhões, a gente não ganha nada. E os boletos também milhões. E aí, dentro desse processo de produzir o Soul Jazz, Douglas, qual foi o momento mais marcante pra você? Mais marcante? Eu tenho que sair daqui 11 da noite e fazer compra pro mercado, porque do dia seguinte a gravação saiu de domingo pra sábado. E eu tinha que estar em Paraisópolis às 8 da manhã pra gravar. Nossa, pertinho. E assim, eu moro da ETEC 2 horas. Então, assim, foi puxado essa diária. De todas, foi a mais puxada. Não, e ainda tinha que devolver na Zona Leste, depois da gravação, uma das câmeras. Então, assim, eu fiquei em transporte público no dia umas 8 horas. Sabe? Foi isso. Mas acontece, faz parte. Dá pra aproveitar, né? Já dorme também. 8 horas de sono. Equipamento caro no trem? Segura aqui. Eu chego sem nada no lugar. Nossa, tá louco. E pra você, Adnis, qual foi o momento mais marcante? Talvez o que você parou e falou, caraca, é da hora fazer audiovisual. Que é da hora fazer audiovisual? Mano, quando a gente fez uma loucura de gravar lá na rua. No susto, Porque quase infartando a diretora de fotografia. Assim, a gente tava gravando, falou, nossa, eu queria muito pegar um take do Evandro andando na rua. Sim. Pô, tem que ter, a gente tá falando da comunidade. A gente, não, bora acompanhar ele só até aqui no canto. Mano, aí a gente foi. Mas assim, com o coração um pouco... Porque você tá gravando na comunidade, você tem que ter autorização e tudo, né? E aí um rapaz chegou em mim, no Leandro, e falou, o que vocês estão gravando aí? Eu falei... Ou não, a gente só tá fazendo documentário, que é da escola e tudo. Ele falou, não, porque tem autorização. Não, mas aqui, rapidinho, a gente só veio acompanhar ele aqui, eu sou daqui da... Mano, a gente... E aí, bora voltar. Mas eu acho que é assim, não façam isso, né, gente? Tipo, faz as coisas certinho. Mas a gente peguem autorização, a gente pessoal, teve um pouquinho de dificuldade com várias coisas, né? Mas eu acho que nessa hora, assim, você... sente que quando você tá ali, você tem que dar a cara a tapa para bater, porque você é o responsável da obra, né? E é o seu filme. Então, assim, ou ia cair aquela cena e não ter, tipo... né? E a gente, às vezes, faz loucura pela cena, né? Sim. Às vezes, você precisa sair um pouquinho da linha reta, da regra, do normalmente aceito, para poder ter aquele plano, aquela cena que você precisa pro seu projeto. Faz parte. Mas eu até queria acrescentar mais uma visão, que é um momento bonito também que a gente teve, foi já na exibição. Eu acho que, assim, quando o produto tá pronto e exibe... E assim, não foi nem... Porque teve exibição pra sala, teve exibição no Buenas Noites, que é daqui, que foi legal. Tudo bem que o nosso teve problemas, depois um dia a gente vai falar sobre isso. Boicotaram também. Boicotaram o nosso som. Boicotaram. Mas a gente teve a exibição, a primeira que não foi pra dentro da comunidade escolar, foi foi em Heliópolis, né? Foi em Heliópolis. Em Heliópolis. Um cinema...
É um cinema Cine da de Favela comunidade. Heliópolis, o nome. E, assim, tinha crianças vendo o nosso projeto, tinha pessoas que a gente nunca viu na vida. E sabe lá quando a gente vai conseguir ver de novo, vendo o nosso projeto. E, sabe, o pessoal prestando atenção, tudo vidrado no projeto que você tava apresentando, sabe? Exibir é a melhor coisa, pessoal. Ai, ver seu projeto ganhando vida é onde você fala, nossa, valeu a pena. E tocando outras vidas, né? Não É. só. E eu acho que também olhar no final e você gostar do que viu, sabe? Tipo, terminou. Nossa, a gente gostou. Ficou é bom? isso. Ficou bom, né? Ficou muito bom. Né? Eu tenho um papo que, tipo, nossa, o set é o melhor lugar que eu... Sabe? Você produz, você faz pré-produção, você edita, mas, tipo, depois de passar um dia de gravação num ambiente bom, nossa, não tem nada melhor no mundo. Pra mim... Por isso que eu sei que eu quero fazer audiovisual, porque, nossa... Todo dia que eu saio de um set de gravação, mesmo os que dão errado, às vezes, as coisas, eu falo, não, é isso. Eu sei que mesmo dando errado, eu voltaria, sabe? Se eu fosse dando errado em outro lugar, eu não voltaria. E aí, dentro da experiência de fazer o Soul Jazz, qual foi o maior aprendizado que cada um de vocês teve? Assim, antes de fazer a Agnes, era uma pessoa, porque isso aqui mudou, eu aprendi bastante com isso. Ou, Lidar com pessoas, mano. Sempre vai ser um desafio. Gente, porque quando você fala de qualquer coisa, se a gente não aprende, não sabe lidar com pessoas, é isso. A gente teve os nossos problemas e tudo, mas é você saber, tipo assim, cara, é isso. Vamos fazer, vamos tocar, porque Sim. faz parte. E no mercado audiovisual, é isso. Hoje a gente tá aqui, a gente pode escolher com quem a gente também quer fazer algum tipo de trabalho, uma gravação. Mas quando você vai pro mercado, às vezes Não você vai começar a necessariamente. trabalhar e você nunca viu a equipe inteira na sua vida e você vai ter que passar vários dias com essa pessoa, com E essas fazer valer a pessoas. dá certo. E tem que dar certo. Então, se você não sabe lidar, isso é um problema, porque alguma coisa que o outro fala ou que o outro faz vai te deixar pé da vida. Isso pode virar uma bola de neve e tudo, entendeu? Então, eu acho que aprender a lidar com pessoas mesmo nesse sentido. Tipo. Pra você? Comunicação. Que é o que muito falta também dentro da nossa convivência dentro da ETEC. Pois é. É a gente se comunicar, saber... Mesmo quando dá confusão, pessoal, se a gente não conversa, não vai resolver, sabe? Você só vai criar uma feridinha que às vezes vira um feridão só porque as pessoas não sentaram pra conversar. Então, comunicação. Pessoas precisam se comunicar tanto pra tirar o projeto do papel quanto pra poder se conviver entre si. Tipo, tem gente que Ai, nossa, vamos fazer alimentação. E não se preocupa se as pessoas têm restrições alimentares, sabe? Você tem que saber quem precisa de ajuda. Às vezes não é sua função, mas você pode ajudar, sabe? Você tem que se comunicar e saber conviver com as adversidades que vai aparecer. Então, comunicação resolve muito desses problemas. Definitivamente. A gente pensa um pouco no produto final, mas a parte de fazer, de tecer o produto até lá, importa e impacta no produto final. Porque assim, o filme estreou, tipo, ele teve uma exibição que a gente não... Teve a primeira exibição que ninguém esteve junto. Sim. A primeira vez que ele foi exibido sem que ninguém da equipe. Quando? Foi de Juiz de Fora. E a gente não conseguiu ir porque a gente tava gravando... Você tava gravando... É verdade. E a gente tava gravando a série aqui. E era em outro estado, né? Era... Bem perto, né? Nada de 10 horinhas. Já vamos começar. Mas... O projeto vai ganhar vida e vai viver sozinho depois. Ele não vai depender de você mais. As pessoas que você conviveu, sim. Então, no fim, é sobre como a gente convive com as pessoas. Esses projetos. Sim. Bacana. Bem bacana. E pra você foi uma boa experiência, Agnes, de primeira direção? Eu gostei. Quer ter próximas direções? Não sei. Gostei, mas nem tanto, será? É que assim, eu acho... Ai, desculpa. Eu acho legal e tudo. Só que eu gosto muito de som, sabe? Não sei o que aconteceu, mana. Eles fizeram uma lavagem cerebral em mim. Aí eu sou viciada no som, eu gosto, eu quero aprender. Então, terminando aqui até que eu quero focar muito mais no som ainda. Eu acho legal, acho que talvez se eu fosse dirigir, fazer outras direções, obras minhas mesmo, tipo que eu fosse criar e tudo. Mas eu acho que eu não enveredaria muito por esse lado não, viu? Tipo, de direção, assim. Só se for pra dirigir meu podcast. Aí muda a cena, daqui 10 anos você
maior diretora, assim. Aí Só fiz projeto de direção, mas... Plot twist, Oscar na mão, assim. Aí eles voltam pra assim, não, eu queria fazer som. Diretora! Saiu da ETEC e nunca mais fez som, é só direção. É. Ai, gente, era o meu sonho, viu? Nossa. Áudio nunca foi comigo, não começa. Nunca foi Já comigo. pensou, não, mano. E no processo de criação de um documentário. Agora, então, vou fazer a parte de recomendação dos criadores com vocês. Eu sei, eu dei pouquíssimo tempo para vocês pensarem na recomendação dos criadores. Douglas, um documentário que você recomenda? Bom, primeiro que assim, quem não viu Coutinho tá fazendo o que é da vida. Vai assistir Coutinho, tudo dele é bom. E assim, E pegando, assim, é um maior que tivemos ou temos, né? Porque as obras ainda estão aí. Mas Edifício Master é aula de documentário. É aula. Assista ali e você vai saber como fazer um documentário. Porque mesmo. literalmente ele está na frente da câmera. Então, assim, você vê como eles estão conduzindo as entrevistas, se relacionando com as pessoas que ali... Tem horas que nem é o entrevistado, mas eles estão transitando no corredor e acontece alguma coisa que eles registram. Então é maravilhoso. E vejam a entrevista do diretor de fotografia que ele deu pra ABC, que ele explica como que eles fizeram a captação e como o Coutinho deu trabalho, vamos dizer assim. E você, Agnes? Recomendação da criadora de um documentário. Eu sou meio coisa, assim. Vou dar um bem clichêzão, mas é porque acho que foi um dos primeiros que eu assisti na vida e eu adoro, que é a Ilha das Flores, né? E o Jorge Furtado já foi entrevistado pelo Sol Pavê, viu, gente? Então... Confira. Conhecemos eles. É só voltar uns episódios. Volta aí. Isso, desce o feed. Eu acho muito bacana toda a questão da narrativa, como ele constrói o documentário. Mas eu também vou fazer vou deixar aqui uma dica. Cara, eu amo o meu estado. Eu sou paraense, né, gente? Eu vou fazer um merchan do meu estado. Cara, tem um pessoal que produz um conteúdo muito da hora lá, sabe? Tem uma diretora muito boa, que é a Jorane Castro. E eu acho que vale muito a pena, porque a fotografia, como ela trabalha, é tudo muito Amazônia, assim, você consegue perceber. Maravilhoso. Então eu acho incrível. Se quiserem pesquisar um pouquinho mais, ir lá Maravilhoso. Olha, A equipe põe link aqui embaixo, é assim que faz? Pro pessoal pegar as indicações? A gente vai escrever aí embaixo do vídeo. Eu fui no começo do ano pro Pará e que lugar legal. Você foi? Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Não tem como voltar do Pará. Não, completamente apaixonado pelo Pará. Nossa, os parques maravilhosos. Maravilhosos. Muito da hora, que bom. Maravilhosos. Feliz. Tomou um açaí lá com farinha? Tomei um lá açaí. no Veropa? Sim. Sim. Comprei uma pulseirinha de açaí. Fui na Ilha do Combu. Agora. É maravilhoso. Douglas, você precisa ir. Tô esperando um convitinho aí, mas ninguém quer... Tem que mandar o Soul Jazz pra alguma amostra. Mandamos. Vamos ver a resposta que vai vir aí. Estamos mandando. Tá viajando o podcast. É isso. Agora é o momento da agenda cultural, que a Agnes pediu pra gente manter, sempre de uma agenda cultural. Então, além de vocês seguirem o Só Pra Ver, claro, a Agnes, o Douglas e a produtora H2O. É isso, né? Isso. A H2O produtora. E acompanhar as divulgações das mostras que o Soul Jazz participar. A gente também gostaria de deixar como indicação a 36ª Bienal de São Paulo, o maior evento de arte do Hemisfério Sul. Está sendo no pavilhão do Ibirapuera até dia 6 de janeiro do ano que vem, ok? É de graça e os acessos são de terça a domingo. Vale muito a pena. Esse ano eles estão com uma mostra com o tema Humanidade. Vale muito a pena, tá muito legal a Bienal de São Paulo. Se vocês não foram também, vão, tá muito legal mesmo, viu? Nunca fui. Tá muito legal. Eu vou só assim que a ETEC der tempo pra gente conseguir Exato, ter vida social. Nas férias. Por fim, Agnes, deixa uma mensagem e depois Douglas deixa uma mensagem pra quem quer continuar na produção audiovisual e também divulguem aí as redes sociais de vocês, da H2O Produtora, do Soul Jazz, enfim. Contem os próximos projetos. Agora a câmera é de vocês. Eita, tá bom. Cara, eu acho que assim, pra quem quer continuar, só se mantenha em movimento, sabe? Você não precisa ter pressa.
O audiovisual, ele é devagar, assim, a gente vai construindo. É um passinho de cada vez. Hoje a gente tá aqui na ETEC, amanhã a gente pode ter uma outra experiência muito da hora. Façam muito contatos, cara, contatos, assim, talvez a porta de entrada no cinema mesmo, para quem quer trampar com o cinema. É muita indicação, e são essas pessoas que vão te levar a muitos lugares. Sejam sempre as melhores pessoas, sabe? Às vezes você pode não dominar tanto a técnica, mas se você for uma pessoa adorável de se trabalhar, de passar o dia, essas pessoas vão lembrar de você por quem você é. Muito mais do que você sabe tecnicamente, porque isso você pode aprender. E às vezes mudar uma posição, mudar uma atitude é um pouco mais difícil do que aprender um pouquinho mais sobre o que você quer fazer. Então, acho que é isso. Não desistam, audiovisual. O Brasil precisa de profissionais, a gente precisa estar aí, né? Tem muita coisa legal sendo produzida. Assistam cinema nacional, vão no cinema, paguem por esses filmes. E é isso, acho que é isso. Falei? Falou e falou muito bem. Falou. E suas redes sociais? Minhas redes sociais, Adney Souza. Aqui, oi. Minha rede social é Adney Souza, 2 S no meio. E é isso, Souza com S também. E vai lá e curte lá o Eguatop Podcast. Pode divulgar aqui? Pode. Eguatop Pode. Podcast também. Meu podcast a gente tá gravando, tá na 3ª temporada. Sim, pra você que não conhece o Pará ou que já foi pro Pará e quer lembrar. Olha aí, é sempre verdade, mano. Tu tem que ir lá no meu estado, tu vai gostar. Tomar um açaí, tomar um tacacá. Veio a música agora em mim, sabe? Vou tomar um tacacá. Todo mundo tem algo pra te ensinar. Mesmo que ele não estiver te dando aula. Então, esteja aberto a aprender com os outros. Esteja aberto a evoluir. Esteja aberto a saber que você vai errar. Ou que o outro vai errar e vai te afetar isso. Mas esteja aberto a aprender e crescer com o convívio que você tá tendo com a pessoa. Então, acho que é isso. Se afete e seja afetado. Perfeito. Suas redes isso. sociais? Minha rede social em todas as redes sociais é Douglas Luiz FC. Não é futebol clube, é meu nome mesmo. Isso. E sigam a produtora H2O. A gente tá postando lá tudo que é sobre o projeto do Soul Jazz. Tem um novo projeto vindo aí de divulgação, né? Já foi filmado, que é Ponto Final, que é um curta em Super 8. E temos aí clipe vindo aí, tem o TCC, que vai ser bagunçado. Em breve. Bagunçado. Em breve. Mas vamos ver, vamos tentar causar aí uma bagunça. É isso. Pessoal, muito obrigada por ter a gente que aceito, agradece. ter vindo. De verdade. E voltamos Pra você que ficou aqui com a gente no podcast, a gente espera vocês no próximo programa também. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a Adney, sigam o Douglas e a produtora H2O. E continuem curtindo aí os posts sobre o Soul Jazz, que é muito legal. Vale muito a pena ver esse documentário quando tiver uma mostra aqui em São Paulo. Vocês divulguem, por favor. Muito obrigada e a gente vem encerrando só pra ver dessa vez. Beijos e até a próxima. Podcast.